Muito bom dia, estimados irmãos e irmãs. É uma grande alegria e uma bênção muito grande também estar convosco nesta manhã para celebrarmos juntos este 100º aniversário da vossa querida igreja, uma das igrejas mais antigas em Portugal, com uma história maravilhosamente marcada pelo Espírito Santo e conduzida por Ele a grandes momentos de alegria e de vitória. E nós nos alegramos muito por estar aqui nesta manhã, agradecendo desde já ao vosso estimado pastor e a todos vós o amável e honroso convite que me dirigiram. É uma bênção estar, pois, aqui convosco. Eu quero convidar-vos para a abertura de uma carta do apóstolo Paulo, carta aos Efésios. Dei-me conta que o vosso pastor anda a pregar sobre esta carta expositivamente ao longo dos últimos meses e há cerca de 2 meses passou por este texto. Mas a palavra de Deus é tão rica que de diversas maneiras ele nos fala e mesmo quando nos acentua certas verdades é porque elas são para nós doces palavras de vida, de graça, de salvação. E o nosso anseio é servir o nosso Deus com todo o nosso coração e dar-lhe glória. Vamos, pois, ler o texto sagrado na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. E diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Possa Deus abençoar poderosamente a sua palavra santa. Este texto bíblico é de tal maneira poderoso que nos obriga a referir aquele que foi por Deus usado para a transmitir à igreja de Éfeso e igrejas que em torno dela foram sendo formadas, mas também escrito e universalmente dirigido a todas as igrejas do Senhor Jesus ao longo dos tempos, ao longo dos séculos e milénios. Palavra santa, palavra bendita, palavra cheia de poder e de graça divina. O tema que este texto nos faz sublinhar é poderoso e fala por si, para o louvor da glória de Deus.
É para o louvor da glória de Deus que nós vivemos. É para o louvor da glória de Deus que nós somos testemunhas da graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E 3 vezes esta expressão, com alguma variante, se repete neste texto, para o louvor da graça gloriosa de Deus, para o louvor da glória de Deus, em louvor da sua glória. Versículos 6, versículos 12 e versículo 14 repetem esta mesma mensagem. Curiosamente, este texto tem uma longa história nos estudos que ao longo dos séculos se têm feito sobre ela. Este texto e toda a carta aos Efésios, que lamentavelmente desde finais do século XVIII até começou a ser colocada, questionada, se era da autoria do apóstolo Paulo ou não. E as correntes mais racionalistas e liberais pegaram nessa ideia e assim se foram alimentando dela até aos nossos tempos. Embora se tenha levantado uma elite de estudiosos da Bíblia ao longo das últimas décadas, há umas 5, 6 décadas desta parte para cá, com uma dinâmica muito forte de temor pela palavra e de fé na palavra e um desejo muito grande de afrontar esses seus mestres, monstros sagrados da teologia, como se apresentavam, e virem a reafirmar a verdade santa e sacrossanta da palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esta palavra de Deus toda, tota scriptura, sola scriptura, em latim é a expressão, mas também tota scriptura foi necessário acrescentar com muita energia a partir de certa altura, uma vez que correntes de pensamento se foram erguendo, obrigando muitos a pensar que a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus. Eu quero dar-vos uma palavra de testemunho do que tem acontecido ao longo dos anos na minha vida e, muito especialmente, em relação às Santas Escrituras e à narrativa bíblica da criação, a intensidade de estudo que tenho dedicado a estes textos e a forma maravilhosa como Deus me tem conduzido para a compreensão mais profunda da verdade bíblica. E que toda a Escritura, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é, como o vosso pastor já referiu, inerrante. A Bíblia é toda ela a palavra de Deus, no seu poder, na sua força divina, na unção do Espírito Santo, porque ela é, de facto, palavra de Deus e foram os homens santos de Deus que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O seu autor último é Deus. E desde o primeiro princípio do livro do Gênesis até o último final do Apocalipse, toda a Escritura, no cânon dos 66 livros que nos chegaram, é a palavra de Deus. E esta carta é efetivamente uma carta do apóstolo Paulo. E, de facto, como ia referindo, nos últimos tempos, vozes poderosas e obras também poderosas se têm escrito para afirmar esta verdade sacrossanta. E este homem de Deus que tinha chegado e se demorou por cerca de 3 anos em Éfeso e nos seus arredores,
e que queremos ter sido dessa igreja que brotaram as demais igrejas, algumas delas, se não todas as referidas nas 7 cartas no Apocalipse. O apóstolo Paulo, homem que Deus usou, instruído, formado, ungido pelo Espírito Santo, depois da sua conversão, utilizado pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova a todo o conselho de Deus e para nos abençoar a todos nós ao longo dos séculos e dos milénios até hoje, com as suas cartas, 13 das 21 epístolas, dos 27 livros do Novo Testamento. E este texto, o prólogo da carta aos Efésios, é uma mensagem poderosíssima. Também este texto em si tem sido questionado de algum modo, porque afinal é um longo período de mais de 200 palavras, de cerca de 200 palavras, um período só. E isto, não, dizem muitos, não é indicador de quem, em termos literários, é um autor de eleição. Curiosamente, até que, entre outros, um estudioso da Bíblia redescobriu uma verdade sacrossanta, que tenho usado muitas vezes, afinal, numa das obras de Isócrates, o grande educador da Grécia, companheiro de Platão, os 2 discípulos de Sócrates. Platão, quando o seu mestre foi morto, desapareceu da cidade e ficou fora de Atenas por cerca de 15 anos. E Sócrates, seu colega, no dia seguinte à morte do mestre, passeava-se pela cidade vestido de preto. E expondo-se como um fidelíssimo discípulo do seu grande mestre. E Sócrates revelou-se o educador da Grécia, a ponto de homens da craveira de Cícero o terem referido e terem dito em relação à sua obra, ao seu ensino, à sua escola, à sua educação, que da sua escola saíram heróis semelhantes e ainda maiores do que aqueles que saíram do cavalo de Troia. E Sócrates, no último livro que ele escreveu, com 97 anos de idade, faleceu com 98, o Panatenaico, nos parágrafos 47 a 49, faz um elogio do Logos, o elogio da palavra. Ele era professor de filosofia e professor de retórica. Distinguia-se do seu colega porque Platão puxava exclusivamente para a retórica, para a filosofia. Ele dizia: a verdadeira filosofia é a retórica. E, de facto, Platão foi dominando durante algum tempo, até o último século antes de Cristo, e a partir do romantismo, meados do século XVIII, XIX, até meados do século passado, em que, por força sobretudo da filosofia alemã, foi recuperado, e a partir de certa altura a filosofia parece ser das humanidades a disciplina mais nobre, quando afinal, primeiro, 3 disciplinas: teologia, retórica e filosofia. Depois, a teologia, como sabemos, deixou de se ensinar nas nossas universidades e da maior parte delas na Europa, como também, em larga medida, na América. Mas, como disse alguém muito recentemente, a retórica é a rainha de todas as artes. E a teologia foi deixando-se de parte. E nós hoje temos necessidade de recuperar
este filão sagrado para o estudo na plataforma central do ensino e da doutrina para o mundo e para os homens. Temos esta plataforma nas igrejas, e as igrejas têm a palavra, são detentoras da palavra, são veiculadoras da palavra, têm a missão de anunciar a palavra, de dar testemunho da fé do Evangelho em nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Mas voltando a Isócrates, esse grande educador, que foi, no seu tempo, o maior, por onde passaram príncipes, passaram reis, passaram chefes políticos, passaram filósofos e demais pensadores. No seu elogio da palavra, do Logos, que tem mais de 200 palavras, sem um ponto final, um período simples de mais de 200 palavras. E quando recentemente se redescobre este facto, se volta a atenção para a carta aos Efésios, no seu prólogo, versículos 3 a 14, que foi precisamente escrito assim, poeticamente, comprido oratório, com uma linguagem simples, clara, e de maneira a que pudesse ser memorizada, porque as cartas, de algum modo, eram escritas com este propósito, porque elas eram enviadas para serem lidas para as multidões, para as igrejas, para serem ouvidas. E o apóstolo Paulo teve este cuidado, esta preocupação, e que grande e maravilhoso é este texto, dividido, enfim, autores, divide-se entre 7 e entre 8 estrofes, no estudo que ultimamente fiz, e que não estou só nessa matéria, em 8 estrofes, que são parte de 3 instâncias. A instância é um tipo de estrofe mais alargada, 3 instâncias, 3 versículos, mais 3 versículos, mais 2 versículos, e todos pautados por esta expressão final em cada um deles, para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. E é esta a mensagem que ele nos transmite de uma forma tão simples, tão clara, sem pontos finais, do princípio ao fim, porque é para ser lida a correr e para fixar e reter no coração a verdade central e fundamental que aqui é dita. Eu desejaria pedir que me acompanhassem na leitura que então eu vou fazer deste texto agora, com algum comentário. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. As palavras valem o que valem, mas as palavras foram, ao longo dos tempos, martirizadas, sacrificadas, de sorte a que de um só significado tantas vezes passaram a ter múltiplos significados. E há até uma palavra, segundo o maior dicionário em língua inglesa, que tem 104 sinónimos, significados registados. Portanto, é esta diversidade de significados que às vezes perturba os leitores e intérpretes da Escritura, porque não se centram na verdade toda do Evangelho e não olham para a verdade toda como ela está expressa na sua língua original. Uma língua que já no tempo de Cristo detinha talvez mais palavras do que a nossa hoje. Mais de 90.000 vocábulos, palavras na língua grega, com uma grande riqueza de expressão e de significado. Por isso foi nela que nasceu a filosofia e a ciência e as artes e a arquitetura e todas as demais ciências da educação e tudo o resto. E foi neste texto sagrado, foi nessa língua que este texto sagrado foi escrito. E só quando nós olhamos para a verdade toda do Evangelho como ela nos é expressa, eu verifico, por exemplo, que entre a versão, e que são tão próximas, que o vosso amado pastor usa e a que eu estou a usar neste momento, que não é normal, ou não é a única,
Há variantes de palavras, de linguagem. Tradutor é traditore. O tradutor é normalmente um traidor. E nós precisamos de ir às fontes, às origens. Bendito seja, ou melhor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, aqui diz, tem abençoado, mas efetivamente a corrigida está correta, porque diz, porque nos abençoou, porque o verbo não é um verbo que nos permita uma continuidade de ação, mas uma ação pontual. Abençoou-nos. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Antes mesmo da criação do mundo, Deus, na eternidade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, pensou o mundo e pensou a vida, arquitetou o mundo. E quando falo do mundo, não é só do cosmos Terra, mas é do cosmos Universo. E quando nós pensamos no Universo, nós estamos tão limitados que, por exemplo, no princípio desta semana, os meios de comunicação falaram durante 2, 3 dias sobre um fenómeno espantoso que afinal acontece com tanta regularidade, que é a grande lua azul. Quer dizer, que é a coincidência de a proximidade da Terra com a lua cheia nos dá a impressão de que ela é grande, que ela é maior. E é só isto. Mas não olha para o nosso Sol, para os milhares de milhões de sóis só na nossa galáxia, a Via Láctea. E não pensa sequer que há milhares e milhares de milhares, milhões de galáxias semelhante à nossa Via Láctea. E que Deus criou tudo isto pela palavra. Como nós lemos no princípio da Sagrada Escritura, no capítulo 1 do Gênesis. Este mundo imenso, tudo o que há nele, todas as coisas que há na Terra, um pequenino planeta que foi eleito do Senhor, para Ele criar o homem e o colocar, e o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o colocou na terra para soberanamente a governar e viver em perfeição, em harmonia com o seu Criador. Que infelizmente não aconteceu porque interveio o adversário e nós conhecemos a história. E por isso todos nós somos pecadores e vivemos numa condição de depravação total. Nós todos estamos mortos em delitos e pecados. Mas somos nós que fomos objeto de um amor tão grande desde a eternidade, que na eternidade Deus pensou-nos, arquitetou-nos e proclamou-nos a nós e a todas as demais coisas. Como nos diz a palavra de Deus nestas 3 palavras, Deus escolheu-nos para o louvor da sua glória, ou da glória da sua graça. Deus redimiu-nos em Cristo. Por Cristo nós fomos redimidos para o louvor da sua graça. E no Espírito Santo, com o Espírito Santo, nós fomos selados. De maneira que a nossa vida está em Cristo. Com filhos de Deus, que o amamos, que o tememos, que um dia o confessamos como nosso Salvador e Senhor. E cremos nele, não por virtude nossa, mas pela persuasão do Espírito Santo, que despertou e fez acionar em nós a fé, e a ponto de nós nos compreendermos tal qual somos, e confessarmos os nossos pecados em arrependimento profundo e sincero, curvados na presença do Altíssimo, que é o grande Eu Sou. Na eternidade, Deus pensou
pensou-nos, arquitetou-nos, programou-nos, elegeu-nos, escolheu-nos. Bendito seja este Deus. Bendito, glorioso, exaltado, magnificado. Bendito. Não é apenas bendito no sentido de dizer bem dele, mas em espanto total, nós ousarmos contemplar a sua majestade, a sua glória. O grande problema deste tempo é sim o ateísmo, o gnosticismo e tantas outras coisas. É o politicamente correto, o socialmente correto, o culturalmente correto. Mas isso não é o maior problema. O grande problema que hoje enfrentamos é o de assistir a igrejas que confessam o Senhor Jesus, mas não vivem em conformidade com a palavra do Senhor Jesus. Que têm uma visão fácil, que têm uma ideia de Deus como um Deus pequenino, como um Deus menor, como um Deus manipulável. Têm a ideia de ficar espantados e seduzidos perante uma grande lua, quando ela atinge o seu limite máximo de proximidade da Terra, cerca de 22 mil quilómetros. Menos. Quer dizer, está mais próxima do que o seu normal 22 mil quilómetros. Mas não pensa na obra de Deus. Não pensa na razão desta obra. Não pensa no Criador desta obra. Não pensa no significado que tudo isto é. Bendito! Glorioso, gloriosamente bendito é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Abençoou, sim, no pretérito, pontualmente. Nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja este Deus que nos abençoou. Abençoou-nos, escolhendo-nos, elegendo-nos para sermos dele. Abençoou-nos em Cristo, para em Cristo sermos redimidos. Abençoou-nos, marcando-nos com o sinal da sua pertença, que nós somos de Deus, que é impossível nós perdermos-nos. A segurança eterna daquele que se converte a Cristo. Selou-nos com o Espírito Santo. E tudo isto para o louvor da sua glória. Nós às vezes somos induzidos a pensar, e eu a certa altura comecei a pensar um pouquinho nisto. Quando nós bendizemos a Deus, dai glória a Deus. Como é que é possível dar glória a Deus quando Deus é a glória em si e quando nós não somos nada para lhe dar glória? Dar glória a Deus, se entendida como afirmar a glória de Deus, declarar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus, viver conforme a glória de Deus, para a sua glória, para o louvor da sua glória. Sim, o que devemos fazer é louvar a sua glória. Louvar a sua glória. Assim como nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Tudo o que em nós tem acontecido e o facto de sermos hoje dele foi programado, irmãos, na eternidade. Depois de o homem ter pecado como pecou no jardim do Éden, e se ter deixado seduzido por via primeiro da mulher e Adão por via da mulher. A mulher foi primeiro tentada e depois Adão. O resultado é o mesmo. Quer dizer, o que Deus tinha dito é muito sério. A alma que pecar, essa morrerá. De todos os frutos que há no jardim comerás, exceto de um. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Está dito.
Deus é eternamente justo. Se toda a humanidade permanecesse perdida e fosse para o inferno, Deus era eternamente justo. Era a justiça de Deus a funcionar. Mas Deus é amor. E esta é uma palavra explícita. Na primeira carta de João, Deus é amor. Mas o facto é que diz uma vez na Bíblia, Deus é amor. E diz 3 vezes que Deus é santo. Santo, 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 diziam os serafins. Em Isaías capítulo 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E esta é a glória, irmãos, que nós devemos louvar. A glória deste grande e glorioso Deus. Como diz a seguir, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Outra coisa curiosa é que nele, quer dizer, neste texto, as referências a Jesus Cristo são perto de 20. São 18, se não estou em erro. As afirmações. Jesus Cristo está em todo o texto, do princípio ao fim, como nós reparamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. De algum modo, escolher, eleger, predestinar é a mesma coisa. Predestinar será, porventura, um pouco mais esclarecedor. Mas Deus não predestina esta linguagem humana. É um antropomorfismo, como se costuma dizer. Deus destina, porque Deus é eterno. Porque o tempo é condição humana, assim como o espaço. Para Deus, Deus está para além do tempo, acima do tempo, independentemente do tempo. Deus é eterno. Nós, sim, estamos no tempo. E, porventura, o tempo na Terra é diferente do tempo em qualquer outro planeta, de qualquer outro sistema solar, da nossa galáxia ou de qualquer outra. Porque o tempo que nós medimos é o tempo determinado pela rotação da Terra em si, em função de si mesma, para os dias, e da Terra à volta do Sol, para nos determinar os anos. Portanto, o tempo que nós temos e que contamos é o tempo relativo da nossa condição como minúsculas criaturas neste mundo que se chama Terra. Mas o mundo de Deus, que é infinitamente mais do que aquilo que podemos imaginar, em todos os sóis e galáxias e universo, este é outra coisa. Nós temos uma ideia e vivemos na ideia de um Deus menor. Por isso as nossas orações, quantas vezes, são orações dirigidas a um Deus menor. Há denominações que realmente questionam Deus e que requerem de Deus bênção, como se Deus tivesse a obrigação de dar, se fosse o que fosse. Que sacrilégio é este anunciado de tantos púlpitos hoje em dia, queridos irmãos? Nós não temos direito de nada, temos direito a nada. E a graça maravilhosa de Deus, em termos sido separados para Ele, é uma graça impagável. É uma graça que merece da nossa parte uma gratidão infinita. E como nós somos finitos, nem sequer temos condições de agradecer a Deus como devemos. Quantas vezes eu me confronto com esta situação nas minhas orações, queridos irmãos? Este grande e glorioso Deus, imenso, infinito, inefável, inenarrável, que está para além de mim e do meu mundo, que está para além do universo e é infinitamente Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Os céus manifestam
a glória de Deus e nos predestinou para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos. Os romanos, entre os patrícios, entre os cidadãos romanos, o homem tinha poderes que a mulher não tinha. E um desses poderes era o de aceitar ou rejeitar a criança ou o filho que dele nascera. A mulher deu à luz o seu filho e o marido tem 9 dias para decidir se o quer adotar como filho e 11 dias se ela é menina, se a quer adotar como filha. Se não quiser, expõe-nos. E não tem filho. Portanto, isto para os irmãos pegarem nesta ideia de que a palavra adotou é uma palavra-chave. Na cultura romana não havia filho sem adoção. Para nós, a adoção é algo secundário. Humanos. Mas para nós em Cristo, segundo a palavra de Deus, a adoção é a ação divina de nos receber na sua família como filhos, de nos aceitar na sua família como filhos. Ele predestinou-nos para sermos adotados na sua família como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a boa vontade, segundo o propósito da sua vontade. E tudo isto, diz, para o louvor da glória da sua graça, ou para louvor da sua graça gloriosa. Graça, uma palavra-chave, sobre a qual o capítulo 2 nos vai falar com tanta clareza. Pela graça sois salvos, etc. Para o louvor da glória da sua... A glória da sua graça. Foi a graça divina que nos pensou e determinou escolher-nos para sermos dele. Lembremos-nos, queridos irmãos, nós somos eleição de Deus. Nós somos uma bênção maravilhosa nas mãos de Deus. Nós fomos escolhidos para sermos dele. Mas, sublinhem, para sermos dele. Não para satisfazermos os nossos apetites, mas a vontade dele. Não para vivermos conforme os nossos desejos, mas o desejo dele. Para pautarmos a nossa vida em todas as coisas segundo os desígnios daquele que eternamente nos pensou, que no tempo nos providenciou a criação, que no tempo áureo da nossa fé nos adotou na sua família divina como filhos, porque ele nos escolheu, porque pelo Espírito Santo fez nascer em nós a fé. A fé não é virtude minha. Não fui eu que desejei ser salvo. Ninguém neste mundo, depois da queda, deseja ser salvo. Ninguém, absolutamente ninguém. A depravação é total. Como diz Efésios 2, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa condição natural é de morte espiritual. Não há hipótese. Mas Deus pegou em nós, ressuscitou-nos. Chamou-nos para a vida, recebemos-nos na sua família como filhos, para o louvor da sua graça gloriosa, da sua glória. Graça, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Mas a fé é um dom de Deus, não é uma virtude minha, não é algo que brota de mim. Sou tão bom que até desejo ter Deus ao meu lado. Infelizmente, quantos há a pensar assim, e quantos há a fazer apelos nos cultos e a dizer, façam um favor a Deus, levantem o vosso braço, digam ao Senhor Jesus que o amam, digam que confiam nele, que creem nele, que o aceitam. Façam esse favor ao Senhor Jesus. É triste, não é? É lastimável, é deprimente. E quem sabe se alguma vez algum de nós também pensou assim.
para o louvor da sua glória, da glória da sua graça. E depois diz: graça que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, que é o amado do Pai, no qual nós temos em Cristo a redenção pelo seu sangue. E acrescenta a explicar, isto é, a remissão dos pecados. Ele redimiu-nos, Ele resgatou-nos, Ele pagou o preço que os nossos pecados mereciam. Ele deu no Calvário a sua vida para salvar a nossa e nos dar a vida eterna. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Outra vez, segundo a riqueza da sua graça. Essa graça infinita, essa graça divina, essa graça eterna. É a graça que nos agracia, nos torna favoráveis e aceitáveis aos seus olhos. É a graça que ativou o Espírito Santo. É a graça que no Espírito Santo se transformou em convicção em nós. O Espírito Santo tocou-nos, convenceu-nos do pecado, persuadiu-nos pela fé e deu-nos, Ele sim deu-nos. A própria fé é uma dádiva divina. Deu-nos a fé para confessarmos Jesus. Deu-nos o arrependimento para vivermos vidas consagradas. E é por isso que lá no primeiro versículo que lemos, pois diz: nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos para sermos santos. Predestinou-nos para a adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o plácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, no qual temos, no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. E acrescenta que Deus derramou abundantemente. Esta graça divina foi derramada abundantemente sobre nós, em sabedoria e em prudência. Deus não faz nada ao acaso. Deus não se arrepende de nada. Deus faz tudo soberanamente, conforme a sua vontade soberana, na sua providência intencional, como diria John Piper, num livro de cerca de 800 páginas que ele escreveu sobre a providência divina. Deus tocou-nos a vida, salvou-nos, santificou-nos, tomou-nos para si. E tudo isto foi pensado eternamente, sublimemente, infinitamente, divinamente, pela sabedoria divina. E com toda a prudência elegiu em conformidade. Passamos por cima dos versículos que fazem uma referência a esta maravilha que é precisamente o desvendamento do mistério da sua vontade. Jesus Cristo desvendou-nos, abriu os nossos olhos para o mistério desta realidade sagrada e divina e também para o mistério do que vai acontecer com a sua igreja, a noiva do Cordeiro, no fim dos tempos. Quando o chamar para si, quando este mundo, e não só a terra, mas o universo inteiro, serão devorados pelo fogo e são preparados para uma nova realidade eterna, de felicidade e bem-aventurança eterna, com o povo santo de Deus, na eternidade. E Jesus Cristo, o Rei e o Senhor, com a sua noiva amada, que é a Igreja. Não necessariamente os membros de cada igreja, cristã ou evangélica, porque infelizmente até é possível haver não crentes em igrejas cristãs e evangélicas. E quantos problemas às vezes se geram por causa disso. Não. Mas a sua igreja, que é aquela que foi referida na carta aos Hebreus, a Universal Assembleia dos Primogênitos.
A igreja é formada por todos os santos de Deus, que existem em cada uma das igrejas. Não são igrejas locais que são necessariamente a igreja de Cristo. A igreja de Cristo são os santos que existem em cada uma das igrejas locais. E todos aqueles que realmente foram salvos para a vida consagrada e vivem de harmonia com esta vida consagrada e estão no caminho de Deus para receber esta gloriosa bênção. Nele digo, diz o versículo 11, no qual fomos também feitos herança. Ainda mais esta, fomos feitos herança. Não só fomos escolhidos, não só fomos salvos, não só fomos redimidos, mas também fomos feitos herança, herdeiros de Deus. Quer dizer, virá o tempo em que a Igreja do Senhor Jesus tem nas suas mãos o mundo inteiro, como herança sua. Que coisa maravilhosa! Predestinou segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nada por acaso, nada pensado no ar, mas algo que foi pensado, desenhado, arquitetado na eternidade, com toda a sabedoria e prudência. E tudo isto a fim de sermos, quê? Para o louvor da sua glória. É a razão da nossa vida. É a razão da nossa existência. Nós fomos salvos e somos de Cristo para o louvor da glória de Deus. Não necessariamente para dar glória a Deus, porque Ele não precisa da nossa glória. Ele está infinitamente acima de algum simulacro de glória que possa o homem ter. Mas para o louvor da sua glória. E louvar a glória de Deus é reconhecê-lo e afirmá-lo como o Senhor da vida e do universo inteiro, como aquele que nos ama infinitamente e que infinitamente nos amou a ponto de dar o seu Filho amado, que foi até à cruz. E o Pai, porque não pode ter comunhão com o pecado, cortou com o seu próprio Filho. A densidade do pecado era tão grande que não havia qualquer tipo de ligação entre o Pai e o Filho. Enquanto o Filho agonizava naquela rude cruz, pelo menos naquelas 3 últimas horas do Calvário, e no momento final, ele disse, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse, ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo a dou, e dou para voltar a recebê-la. E assim foi. Jesus Cristo, no programa de Deus, cumpriu o castigo que me estava reservado, que vos estava reservado. Para quê? Para sermos santos. E para que não haja quaisquer dúvidas sobre isto, o texto termina. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, até a redenção final, até a redenção consumada, até o momento final da nossa ida, entrega e participação na glória de Deus eternamente, como seus filhos, ao lado do Senhor Jesus, como sua igreja amada por toda a eternidade e para a sua glória sem fim. Fomos selados com o Espírito Santo. Não há nada. A salvação é eterna. A nossa segurança é eterna. Quando fomos salvos, já não é possível ser perdidos. Não, tal doutrina não é bíblica. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nós fomos salvos para ser dele eternamente. E de tal maneira estamos seguros nas suas mãos que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Temos a marca do Senhor Jesus na nossa vida. Temos o selo de Deus. Somos propriedade sua. Vivemos para o louvor da sua glória. E existimos por amor dele.
e apenas e tão somente para a glória dele. Amém.